16 de julho, o Dia do Comerciante. Essa é uma oportunidade para destacar a importância desse profissional do comércio na economia. Belo Horizonte, por exemplo, é o que mais emprega. É um dia de discutir desafios enfrentados, né, pelo setor, as expectativas para o setor. Em Belo Horizonte, o comércio é, como eu disse, um dos pilares da economia. Para falar sobre esse assunto, a gente está trazendo aqui ao vivo, nos estúdios do Deadline, da 98 News, o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva, que mais uma vez nos dá o prazer da companhia nesse fim de tarde. Marcelo, obrigado pela presença aqui, obrigado pela gentileza de nos atender. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui nesse dia tão especial, né? Nesse dia tão especial para nós mineiros e para nós comerciantes. Então, queria deixar um abraço a todos aqui da 98, que sempre foi um grande suporte para que o comércio de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil funcionasse sempre bem. Falei aqui agora há pouco que é o setor que mais emprega na nossa capital, né? No estado de Minas Gerais ele tem uma participação importante, mas especialmente em Belo Horizonte é o setor que mais emprega. E o comércio de Belo Horizonte tem crescido, né? Desde a pandemia ele tem apresentado números positivos. Traça para a gente um panorama geral da situação. Eu sei que eu já até te fiz essa pergunta, não tem muito tempo, mas eu acho que no dia de hoje era legal a gente falar sobre essa importância do setor e o panorama que o setor enfrenta hoje. Sim, emprega o setor do comércio e serviços é o que mais emprega em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Em Belo Horizonte o número é maior porque nós temos um volume muito grande do comércio, né, que ajuda muito. São cerca de 80% dos empregos e no estado de Minas Gerais são cerca de 70% dos empregos. Mas a gente vê essa evolução do comércio em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil nos últimos anos, logo depois da pandemia, porque nós tivemos o digital entrando com muita força, né? Então, aproveitando aí a inovação, a tecnologia, o comércio se adaptou, vem se adaptando muito forte. E a gente tem esses números estabilizados logo ali depois da pandemia, algumas dificuldades ainda, os comerciantes tiveram que buscar empréstimo, tiveram que se manter ali, né, naquele momento difícil para todos nós, mas muitos deles, graças a Deus, a maioria deles sobreviveu e hoje está aí firme, né, gerando emprego, fazendo com que a economia circule de uma maneira diferenciada, pagando imposto, né, sendo os pagadores de imposto. Muitas vezes nós cidadãos pagamos esse imposto, o comerciante é o repassador, mas hoje com essa economia, com juros elevados que a gente está tendo, muitas vezes o comerciante também suporta parte desse imposto e ele é um grande pagador de imposto, é onde os governos recebem e retornam esse imposto aí para todos nós cidadãos. Estamos falando hoje, inclusive surgiu esse número, o Brasil ganhou no primeiro semestre 2.600.000 novos pequenos negócios, né? Negócios pequenos para microempresas. E a maioria das empresas do comércio são pequenos negócios. Sim, essa é uma característica no Brasil. O povo brasileiro tem essa veia empreendedora, né? E vocês sabem também que eu sou presidente aqui do Sebrae Minas e a gente fomenta muito isso, né? Levar essa educação empreendedora, não que essas pessoas sejam empreendedoras, vão se tornar empreendedores, mas que eles também possam ter esse conhecimento, essa visão diferenciada. A gente fala muito em eficiência operacional nas Sim. empresas, não pode ser diferente para as micro e pequenas empresas, o comércio precisa muito disso, né? O comerciante precisa cada vez mais se capacitar, essa disputa, essa concorrência, ela está cada vez mais forte. Então, o comerciante está fazendo isso, né? Hoje, uma luta muito forte que a gente tem é levar a capacitação da inteligência artificial para os comerciantes, né? Para eles, para os profissionais que trabalham com eles, seus colaboradores, comerciários, para que ele tenha isso como uma ferramenta de ajudar a potencializar o seu negócio, a ter mais rentabilidade e aí, consequentemente, a gerar mais emprego, a crescer mais, né? Levar o seu negócio para outras regiões de Belo Horizonte, de Minas Gerais e até do Brasil e até fora do Brasil. A gente vê muitos comerciantes de Belo Horizonte buscando o mercado internacional, isso também é muito importante, né? Não é tão fácil, mas é muito importante e hoje é facilitado. Eu queria só acrescentar que aqui em Minas Gerais a gente está vivendo um momento diferenciado, né? O governo de Minas e várias prefeituras, né, lideranças, prefeitos que são lideranças públicas, entendendo aí sim o legislativo também, a nossa Assembleia e as câmaras municipais, entendendo que tem que ter essa facilitação
esse ambiente de negócio facilitado. E então estão trabalhando isso também. Então hoje, com a lei da liberdade econômica, muitos municípios estão conseguindo atrair investimentos e o governo do estado também está fazendo isso numa qualidade muito grande e o comércio aproveitando. A gente trabalha também um outro fator com essas grandes empresas trazendo investimentos grandes para Minas Gerais. E aí a gente trabalha esse encadeamento produtivo, que são como que esse comércio pode tirar proveito desses investimentos que são feitos, o que falta ali, né, o que tem ali de necessidade para potencializar e o que pode ser implementado também nos municípios. Os municípios também descobrindo novos formatos de comércio, então isso é muito importante e o comerciante dá sim a sua contribuição com muita força. Marcelo, você falou aí em relação aos comerciantes, né, que querem fazer negócios internacionais. A gente tem visto agora dominar o noticiário econômico do Brasil justamente essas questões internacionais devido ao tarifaço do Trump e também em relação agora mais recentemente à divulgação da possível investigação do Pix, né? Lembrando que o Pix ele já é o meio de pagamento mais utilizado pelos consumidores no comércio. Tem uma pesquisa aqui do Banco Central que fala que é o preferido de 76% dos consumidores, né? E como que você vê, então, essa possível investigação do Pix? Pode trazer algum tipo de consequência para o comércio aqui de Belo Horizonte, por exemplo? Pois essa é a vida do comerciante, né? É a vida do empreendedor, né? Todo dia um 7-1. Todo dia tem alguma conversa, tem alguém lhe acorda e quer trazer alguma coisa diferente e ele tem que se preocupar com vender bem, atender bem seu cliente, fazer, né, o seu negócio ser rentável e aí vem essas notícias macro que impactam. A questão do Pix, eu acho que é irreversível, ele trouxe muita facilitação aqui para todos nós, né, para o consumidor e também para o comerciante, para o empreendedor. Então, acho que é irreversível. A rentabilidade, Marco, também não sei, as taxas das maquininhas. Aquelas taxas, e essa cultura, né, do brasileiro de se bancarizar também, isso é muito importante, porque isso movimenta a economia de uma maneira diferenciada. Também a taxa, né, que vem, né, você está falando, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que vão ter negociações, né, os governos nossos e também os empresários, as lideranças empresariais são muito responsáveis e têm muito contato e têm muito a perder, tanto do lado de cá quanto do lado de lá também, né? Mas uma coisa que a gente faz muito é falar para os comerciantes que eles têm que diversificar os seus clientes, né? Vender para muitos clientes, diversificar seu cliente, não colocar seus ovos todos numa cesta. E isso acontece também no mercado internacional. Se você tem produtos que você vende só para um cliente, você sofre ali. Se acontecer algum imprevisto, você pode sofrer. Então, é isso que a gente isso que chama mais atenção. Eu não acredito. É preocupante, muito preocupante, impacta imediatamente. Não, se essa taxação for colocada mesmo a partir de 1º de agosto, isso vai impactar imediatamente, isso faz uma retração forte aqui na economia. Tem alguns pontos positivos, que produtos podem, no primeiro momento, serem acessados com preços melhores no mercado interno, o mercado brasileiro é muito forte, mas o impacto que causa em desemprego, em falta de negócios sendo gerados, e a economia, essa movimentação econômica diminuindo, ela causa um impacto diretamente no comércio e serviço. E a insegurança também, né? Justamente. Esse é o fator que nós falamos, eu acho que desde quando eu entrei na CDL, há 36 anos atrás, é um fator, né, preponderante aí, essa preocupação com a insegurança jurídica, porque você tem investimentos, você tem atração de novos investimentos, e aí? Né? Nós estamos hoje, o Brasil e Índias, né, e alguns outros países, mas Brasil e Índia destacadamente, são bola da vez para investidores externos, e aí quando você tem esses movimentos, você desanima esses investidores a vir fazer com que a economia nossa cresça, e nós precisamos muito. Né? Nós estamos vivendo esse momento de falta de mão de obra, de empregabilidade em alta, mas nós precisamos continuar com isso, né? Cada vez mais nós precisamos ter a renda do brasileiro melhorada, e aí voltando para o comércio, para o comerciante, é muito importante essa renda qualificada. Estivemos recentemente numa missão no Japão agora, estivemos na cidade de Osaka, Kyoto e Tóquio.
o comércio ferve lá, né? A renda dos japoneses é muito boa e eles na rua o tempo todo, o comércio cheio, uma Tem um movimentação. ponto importante, é a mobilidade, né? Justamente. Aí são os aspectos que a gente tem que trabalhar. E eu ia falar um pouco disso também, o sofrimento dos comerciantes, né? Esse ambiente de negócios tem que ser favorável, mas ele tem que estar todo ele preparado, né? Segurança, transporte coletivo, mobilidade, a questão de iluminação, vários aspectos, a calçada, né, adequada para o consumidor estar tranquilo. Então, assim, hoje a gente tem também os centros comerciais, os shopping centers, mas que as lojas de rua, né, as lojas de bairro, hoje são soluções para o consumidor muito perto dele ali e tem hoje do comerciante um atendimento qualificado, o comerciante hoje busca produtos de qualidade, com preços acessíveis, com meios de pagamento diferenciados, e aí entra o Pix, para que ele fidelize o seu cliente, né, o seu consumidor. Então a gente vê isso caminhando com muita qualidade e o comerciante, eu queria, né, deixar aí esse parabéns especial, que é um lutador, né? A pessoa que está ali no seu dia a dia gerando emprego, cuidando do seu negócio, é um lutador e a gente tem que valorizar cada vez mais. A gente falou uma coisa importantíssima, que é a dificuldade para a mão de obra. E a gente tem acompanhado, é uma queixa de todos os setores da economia, mas parece que no comércio a rotatividade é ainda maior, né? Tem alguma esperança no horizonte? Porque a impressão que dá, e eu estou falando isso correndo o risco de depois ter gente brigando comigo aqui, é que o Brasil está criando uma geração de trabalhadores acostumada com umas facilidades que podem estar tirando essas pessoas do mercado de trabalho e comprometendo até o futuro delas próprias. É verdade, nós trabalhamos muito isso, nós trabalhamos com a questão da inovação, da tecnologia sendo adaptada para que essa nova geração possa ter a inovação em tecnologia, mas também trabalhar e ter sua renda também nos comércios, nas empresas de serviço, fazendo com que esse casamento, entre aspas, ele seja frutífero tanto para quem trabalha quanto para quem tem esse empreendimento. Não é fácil, porque com as mídias, né, as mídias chegando muito forte, as informações chegando muito fácil hoje, né, a gente vê as pessoas se espelhando em pessoas que conseguem ter muito facilmente uma riqueza. Mas esquecem que aquilo ali é 0,0001% da população. Então, o trabalho, né, no comércio sempre é para as pessoas, geralmente foi para as pessoas mais jovens, né, que têm ali o seu primeiro emprego, que querem adquirir experiência, querem começar a formar o seu ganho ali para ter, né, a sua vida tranquila e ter um estudo melhor. E hoje a gente está vendo que a gente está também buscando as pessoas que já trabalharam, estão também, né, com a longevidade que a gente tem hoje no Brasil, nossa longevidade, a gente pode aproveitar essas pessoas também novamente no comércio. Então, é uma batalha diferenciada, mas que nós com certeza vamos vencer. E agora vamos falar de futuro. Quais são as principais metas da CDL para os próximos anos? Bom, a CDL está fazendo 65 anos esse ano, né? Uma entidade que participa ativamente da vida da cidade. E o nosso propósito lá é fazer de Belo Horizonte a melhor cidade para se empreender e viver. Para isso, a gente atua em vários campos, né? A CDL patrocina eventos de porte em Belo Horizonte, o Carnaval, o Arraial de Belo Horizonte, o Natal Iluminado, o Réveillon, que trazem as pessoas em Belo Horizonte e que fazem essa movimentação econômica e financeira. Além disso, a capacitação, né, como eu já disse, dos empreendedores, dos comerciantes, dos lojistas, e também essa questão da legislação sendo facilitadora para que a gente possa ter esse ambiente seguro, né, que a gente busca tanto para que a gente possa empreender e possa fazer com que o desenvolvimento seja sustentável, um desenvolvimento econômico e social. Então a CDL também tem o braço social, que é a nossa fundação, a CDL tem a CDL Jovem, né, que são jovens empreendedores, então eles multiplicam esse conhecimento adquirido dentro da CDL para outros jovens empreendedores, para as pessoas que querem empreender. E nós também temos, né, em parceria aqui com o Grupo Bel, uma rádio aqui, a Rádio CDL FM também. Então a gente tem toda essa visão de estarmos modernizando cada vez mais e levando essa modernidade também para todos os empreendedores aqui em Belo Horizonte.
Muito bem, antes de eu me despedir de você, eu vou te pedir licença, Marcelo, para a gente trazer um breaking news aqui. Breaking News. Porque isso saiu agora. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje o retorno da eficácia do decreto que aumentou a alíquota do imposto de operações financeiras. Ele manteve parte do decreto e manteve a revogação de cobrança sobre o risco sacado. Houve uma reunião, ele tinha arbitrado que houvesse uma reunião entre governo federal e Congresso Nacional. Essa reunião terminou sem acordo e o ministro, portanto, definiu sobre a eficácia, o retorno da eficácia do decreto que aumentou a alíquota do IOF. E eu queria te falar conversar com você exatamente sobre isso. Nós estamos vivendo um ambiente, nós tivemos aí, se não me engano, 34 aumentos de impostos nos últimos, de impostos diferentes, né? Taxações nos últimos anos. O governo parece que está usando um imposto que não pode ser arrecadatório para arrecadar. É o que os especialistas têm dito em relação a este aumento do IOF. E muita gente acha que não, as narrativas de esse aumento não interfere na vida do trabalhador porque vai taxar super ricos. Mas a gente sabe que isso interfere na decisão de investimento, interfere na segurança jurídica, que é um assunto que a gente estava falando agora há pouco, mas principalmente interfere numa ordem que é constitucional. Você não usar uma tarifa que até ontem ela não era para arrecadar e hoje ela era para regular e hoje ela vira para arrecadar. Justamente. Né? Como é que o comércio tem visto isso? Falando de todas as dificuldades, e para a gente encerrar a conversa, no dia do comércio, a gente preocupado com mais um imposto e falando das dificuldades de mão de obra, das dificuldades de investimento. É um país que a gente não consegue dinheiro justo para investir. Né? Os juros a 3,5%, 4,5% nos bancos, quanto tão bons. Né? É péssima essa notícia que vocês deram agora. É uma decisão que o Congresso tinha revertido isso, né? E vem outro poder, o terceiro poder, interfere nessa situação. Eu acho que o que nós estamos vendo nesse momento é realmente uma falha, um erro muito forte. E eu falei aqui no início da eficiência operacional, né, das empresas. A gente precisa ter eficiência operacional no governo. Né? O governo cada vez mais arrecadando e gastando muito mais e mal. Né? Então, isso não tem fim. Né? E a insegurança que nós citamos aqui, que você falou agora, é também um grande problema. Então, é triste, essa notícia é triste no dia do comerciante, muito triste. Isso vai impactar diretamente o consumo. Pode gerar desemprego, né? E quando a gente precisa de ações e decisões que façam o inverso, né? Que atraiam mais investimento, acabei de citar isso aqui, que atraiam mais investimento e que possam gerar mais emprego e a gente sair desse momento difícil da área social também. Né? Então, assim, é triste, mas o comerciante é muito resiliente, né? O empreendedor é muito resiliente. Mas se pudesse o governo não atrapalhar, já ajudaria bastante. Não precisa nem ajudar. Basicamente é isso, né? Não precisa ajudar, só não atrapalhar. Só não atrapalhar. E a gente vê cada dia, acordando alguém e tendo uma ideia estapafúrdia como essa, e isso vira uma realidade. A gente vai bater cabeça, né? Nós vamos bater cabeça e vamos ver como que a gente pode minimizar esse impacto. Né? Vamos tentar de outras maneiras que isso não ocorra, ou que ocorra de maneira mais suave, né, do que se pensou, para que a gente possa caminhar. Querendo o governo, o que o governo está querendo é arrecadar mais para pagar suas contas, que a gente sabe que é um buraco sem fundo, que a gente não consegue resolver isso, dar essa solução. Gastar Mas menos. não vamos deixar essa notícia triste, né, avacalhar o dia do comerciante, que é um profissional que luta e que é responsável por grande parte do desenvolvimento econômico e social desse país.